Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e hoje o Vasco enfrenta o Cruzeiro em São Januário, buscando aí se solidificar na parte de cima da tabela. Podemos aí ganhar o jogo, fazer um bom jogo. O Vasco tem jogado bem, agora só falta se manter. E o Flávio Dias traz informações importantes no canal. Atenção, vascaíno, nesse corte aí que nós trouxemos para vocês. Espero que você goste. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E também o Lucas vai trazer informações sobre venda de Rayan e de Barros. Então fique com o vídeo que está recheado até o final. Valeu, tamo junto e fui. Olha aqui, ainda não se tem a definição do time, mas é algo que a gente especula, tá? A lista para o jogo de amanhã, a gente já tem aqui os goleiros do Vasco que vão para o jogo amanhã. Léo Jardim, Fuzato e Pablo. O Pablo é o terceiro goleiro, que não vai para o jogo, mas está na relação. Os laterais, Paulo Henrique e Paulo Ricardo na lateral direita. Puma Rodrigues e Vitor Luiz na lateral esquerda. Na zaga, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e pode botar agora na tela aí a volta de Robert Renan. Renan está, depois de uma semana de cumprir o protocolo de concussão, ele está liberado. E a dúvida é se ele vai começar o jogo, porque ele não treinou a semana toda. Eu botaria para jogar, porque eu acho que é o jogador que tem que saber, cara. Eu acho que depois daquela de 98 lá do Ronaldo, eu boto o cara, tá bem, meu filho, tá se sentindo bem? E ele já fez os protocolos todos, os exames, tudo liberado, tudo tranquilo. Magrinho, não vai perder forma nenhuma. E eu acho que botar o Lucas Freitas amanhã é um risco, porque o Lucas Freitas ficou meio queimado com a galera depois do lance da quarta-feira. Não tem necessidade. O Lucas Oliveira, não acredito. Não acredito. Eu arriscaria Cuesta e Robert Renan. Volantes: Barros, Hugo Moura, Cocão, Paulinho. Tietê, pode botar a foto dele aí, tá fora. O Tietê não vai pro jogo. O Tietê não foi relacionado, apesar de ter saído da transição, ter treinado com o grupo pelo menos quinta e sexta-feira, ontem e hoje, mas não foi pro jogo. Deve ser preparado para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras em São Paulo. Assim como o Thiago Mendes também. O Thiago Mendes já está treinando com o grupo, final de transição, e deve ficar liberado. Se não para esse jogo, para o jogo do domingo que vem contra o Vitória da Bahia aqui no Rio. O Vasco vai jogar depois do Palmeiras contra o Bahia. E é bom lembrar que depois do jogo do Vitória, o Vasco só vai jogar no dia 15 de outubro contra o Fortaleza, porque tem uma data FIFA aí nesse bolo. Então, para esse jogo do dia 15, aí sim é que o Lucas Piton, a priori, estará liberado. O Piton tomou uma pancada na panturrilha no jogo com o Botafogo, tá fora, mas o Puma tá indo bem. E a minha preocupação é porque dia 15 o jogo contra o Fortaleza em Fortaleza, que é uma viagem braba, longe, para quem mora no Rio. O Piton não estando bem, o Puma vai estar com a seleção do Uruguai, se convocado for, na Malásia. Quer dizer, vai jogar no dia 13 para sair da Malásia para jogar no Leandrinho. O Leandrinho tá com a seleção no Sub-20, Mundial. E o Só o Vitor Luiz. Só vai ter o Vitor Luiz como opção. Não tem muito jeito. Bom, Coutinho, Estrela e Garré. E na frente, artilharia total. Andrés Gomes, David, Matheus França, Nuno Verrete. E a volta do menino de 40 milhões de euros, Rayan. Pode botar a foto dele aí. Menino Rayan que tá troncudo, o homem. Ó. O homem tá forte, tá voltando. Vice-artilheiro do Vasco na temporada. Verrete é o líder. E ele é o vice-líder com 6 gols. Artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. Tá vivendo uma grande fase. Eu arriscaria o Vasco com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Nuno, Verrete e Rayan. Ou Rayan, Verrete, Nuno. A ordem dos fatores não altera o produto para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que não vai ter o argentino Vidalba, que é seu principal jogador, não vai ter o Sinisterra, que é um atacante que inclusive fez o gol da vitória contra o Bahia, aliás, fez o gol de empate contra o Bahia. O jogador foi contratado aí a peso de ouro e está fora também. E o Gabriel Barbosa, eu não consigo chamar esse menino de Gabriel de Gabigol, porque para mim não é nada. Provável time do Cruzeiro, provável time do Cruzeiro, vou botar aqui. Cruzeiro vai a campo com Cássio, William, Jonathan Jesus, que é um menino que o Cruzeiro contratou junto ao Ceará. É um menino mesmo, tem 20 ou 21 anos. Fabrício Bruno e Kaique. Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira. Wanderson e Caio Jorge.
é o Cruzeiro de Leonardo Jardim. E aí, meus amigos? É o time esse mesmo? 350 milhões de reais. O Vasco da Gama enfim se posicionou no mercado e mudou o rumo das negociações. Um dinheiro que pode mudar a realidade financeira do nosso Vascão. Um dinheiro que pode fazer com que o Vasco volte a figurar nas primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Ou, aliás, na primeira prateleira do futebol brasileiro. Amiga, eu vou trazer tudo isso para você aqui nesse Fala Gigante. Informações muito importantes, porque o Vasco recusou uma proposta pelo Rayan no valor de 150 milhões de reais, porque quer mais. Tem também Cauã Barros de saída, tá? O Vasco não vai conseguir segurar o Cria por muito tempo. Hoje tivemos a informação que o Vasco da Gama rejeitou uma proposta feita pelo pelo Futebol Clube do Porto, né? No valor de 150 milhões de reais aproximadamente, o valor em euro, 25 milhões de euros. Essa proposta chegou à mesa do Cruz Maltino e logo foi rejeitada. O motivo? O Vasco, pelo fato de ter 70% dos direitos econômicos do Rayan e o próprio jogador os outros 30%, entende que é uma proposta baixa e vai escolher muito bem a proposta que será colocada à mesa, tá? O Vasco tem sim por ideia vender o Rayan no início do ano que vem e está esperando uma grande proposta. O Vasco não quer pouco, o Vasco quer muito. O Vasco da Gama acabou de rejeitar uma proposta de 25 milhões de euros pelo Rayan. Ou seja, se prepare porque o que virá por aí, amigo torcedor, vai ser algo gigantesco, tá? Vai ser a melhor e maior proposta, maior venda, né, da história do Vasco da Gama, assim, por muito, em comparação com a segunda venda do Vasco. Para você ter noção, o Vasco ele quer vender o Rayan pelo valor da sua multa rescisória. E se o Vasco conseguir fazer um final de temporada tranquilo, com o Rayan jogando essa bola que está jogando, o Vasco vai conseguir vender o Rayan pelo valor da multa, que é 40 milhões de euros. 40 milhões de euros é um valor exatamente de 250 milhões de reais. É isso que o Vasco da Gama quer pelo Rayan. É 250 milhões de reais. O Vasco está mudando a forma de negociar no mercado. O Vasco está mudando completamente a forma de negociar no mercado. Surreal o que o Vasco da Gama está fazendo de positivo. Para você ter noção, o Vasco recentemente ele vende o Andrei pelo valor de 70 milhões de reais. Não tenha sido pouco, até porque o Andrei é um volante. Mas na época, desde aquele momento, o Andrei já era um jogador de outro nível no futebol brasileiro. Era um jogador que dava para o Vasco fazer 120 milhões, 100 milhões de reais facilmente. E não fez. Por quê? Não tinha condições financeiras de segurar o Andrei, bater na mesa e valorizar o seu ativo. O Vasco vende, por exemplo, o Marlon Gomes, né, o Shakhtar Donetsk, pelo valor de 85 milhões de reais. Dava para ter vendido por mais? Dava. Ou seja, o que tudo isso indica? Que a partir do momento da venda do Rayan, o Vasco vai entrar no mercado com uma outra forma de negociação. E com relação à porcentagem, né? O Vasco, é claro, vendendo o Rayan pelo valor da sua multa, que é o objetivo, no caso 40 milhões de reais, 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, o jogador ficará com 75 milhões, 35%, enquanto cairá nos cofres do Vasco 175 milhões de reais. Uma grana, é claro, não tão alta como seria se todo o valor da venda ficasse nas mãos do Cruz Maltino, mas um valor muito bom. 175 milhões de reais é muito dinheiro, amigo vascaíno. E como eu trouxe na introdução do vídeo, no início do vídeo, porque eu coloquei 350 milhões se o que o Vasco quer pelo Rayan é 250? Porque dificilmente, amigo, se não passar de janeiro, se passar de janeiro, eu tenho minhas dúvidas se passa de junho, julho, que é o Cauã Barros. Além do Rayan, o Barros é outro nome que vem sendo muito cobiçado hoje no mercado da bola, tá? O VDGcast, nessas últimas horas, apurou que o Vasco vem recebendo também algumas sondagens de clubes da Europa pelo jogador. O Vasco não, de forma clara, precificou o Barros no mercado. O Vasco não chegou para os clubes que vem cobiçando e falou, só vendo por X. Mas o Vasco, internamente, ele já tem um preço que quer receber pelo volante. Valor de 100 milhões de reais. Hoje, tá? Hoje é o que o Vasco aceitaria, mais ou menos, pelo Barros. Um valor de 100 milhões de reais. É um valor até negociável, mas é o que o Vasco da Gama quer receber pelo volante Cauã Barros. É importante lembrar que, recentemente, o Barros teve uma proposta do Cruzeiro, que o Vasco da Gama, que bom, rejeitou. Uma proposta de 800 mil reais, dinheiro, como se fala, né? Dinheiro de pinga. O Vasco rejeitou completamente essa proposta, entendendo que o Cauã Barros era um jogador que valeria muito mais, de fato vale. Então hoje está precificado, o Vasco quer 100 milhões de reais pelo Cauã,
é um valor que o Vasco da Gama tem por objetivo receber com a venda do Cria, e aí você coloca a venda do Cauã e a venda do Ryan na mesa, é um Vasco que pode receber num período aí de 6 meses, vendendo o Ryan na próxima janela, que não vai passar, infelizmente, do mês de janeiro, e vendendo o Cauã Barros na janela do meio do ano que vem, são duas vendas que, se somadas e concluídas da forma com que o Vasco quer, com os valores que o Vasco da Gama quer, pode chegar a 350 milhões de reais em venda. É muito dinheiro. É muito dinheiro que pode cair nos cofres do Vasco. A gente está falando de um Vasco da Gama que, se concluir essas vendas e tomara, conquistando, né, esse título da Copa do Brasil, porque é um sonho, é um desejo, é aquilo que a gente quer, o Vasco ele pode colocar nos seus cofres, 450 milhões de reais. Olha que loucura. Porque o campeão, ele vencendo o último jogo, ganha 77 milhões de reais. Só que você soma o valor da final mais os valores que o clube campeão recebeu até chegar na final, porque a cada passada de fase, os clubes eles recebem um valor específico. Então, para você chegar na final e ser campeão, além do dinheiro pelo título, você também coloca no bolso os valores de todas as outras fases, ou seja, um valor total que chega a 101 milhões de reais. A gente está falando de um Vasco que, num período de 6 meses, tomara, com o título da Copa do Brasil, com a venda do Ryan, uma possível venda do Barros, 450 milhões de reais. É muito dinheiro. É um dinheiro que vai fazer com que o Vasco se alivie financeiramente e comece a olhar para o futuro de uma forma mas muito mais tranquila, cara. Vamos ver, né? Tem tudo para dar certo.